A minha formação foi numa instituição muito tradicional, ainda com um modelo hospitalocêntrico, onde como médico a gente se formava basicamente dentro do hospital. A passagem pelas unidades de saúde e essa imersão na comunidade foram muito rápidas e muito superficiais. E a impressão que eu tenho é que os alunos que passam por essa experiência que nós estamos oferecendo, eles se tornam médicos com uma visão muito mais completa, muito mais sensíveis à real situação de saúde e de doença das pessoas, e que têm uma capacidade de devolver para o sistema, seja o sistema público, seja o sistema privado, eles têm uma capacidade de devolver para o sistema muito mais em termos de ciência, de conhecimento, de crítica, de análise de como melhorar o nosso sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro, ele é estruturado em sistema público e privado. O sistema público, ele cuida de 150 milhões de habitantes, o que dá 75% da população do país. E o sistema privado, que é chamado de saúde suplementar, ele cuida de em torno de 50 milhões de habitantes. O sistema público, ele é um sistema universal, como acontece em outros países de sistema público universal, como Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia. E ele é fortemente estruturado, é um sistema hierarquizado, fortemente estruturado na atenção primária. Então, para que a população acesse o sistema de saúde público, eles primeiro precisam passar pela atenção primária, pela rede básica. Então, dessa forma, o sistema de saúde público, ele demandam a necessidade de ter profissionais com boa formação em atenção primária, bons médicos de família e comunidade. O nosso aluno, ele vai ter contato com esse conteúdo da saúde coletiva, da medicina de família e comunidade do primeiro ao sexto ano. No primeiro ano, na saúde coletiva 1, esse aluno vai para a unidade de saúde, vai para a rede básica de saúde, que é da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, para entrar em contato com o sistema de saúde no nível local, entender como esse sistema de saúde é organizado, entrar em contato com pacientes que são atendidos nesse sistema de saúde, não para atendimento, mas para reconhecer como esse processo acontece. Eles fazem visita domiciliar, reconhecem áreas de riscos, famílias de riscos, e assim eles vão discutir o processo de determinação de saúde e doença, entender como a questão social, econômica, a infraestrutura, a educação influencia no processo de saúde e doença. A rua, a comunidade, a casa do paciente se tornam extensões da sala de aula. E isso é muito importante. A gente trabalha com gestantes, né, crianças, né, diabéticos, hipertensos, saúde mental, né? Então a gente abrange tudo isso. Então eles acompanham a gente e assim, quando eles vão, né, eles se deparam com uma realidade que eles não conhecem, né? Que é, né, dentro da casa da pessoa, né, conhecer assim o doentinho já, né, conhecendo aquele doente e conhecendo também o restante da família, o ambiente em que ele vive, né, assim, a alimentação deles, como que é. Daí aí eles já começam a interagir. Porque o médico, quando ele trabalha dentro de um consultório ou dentro de uma unidade de saúde, no consultório da unidade, se eles não conhecerem a pessoa lá fora, eles vão conhecer a pessoa só aqui dentro. Eles vão conhecer só aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos que eles estão ali. Aí a pessoa sai dali, o paciente sai dali, vai para sua casa e ele só conhece o paciente naquele momento. Então, por isso que essa importância de estar interagindo na comunidade. E assim eles conhecem o restante da família e já trabalham na prevenção também. Eu acho que a questão é o trabalho com amor, né? Eu acho que é você ver a pessoa como um ser humano, com amor, né? Às vezes a pessoa chega na consultório do médico, ele está assim tão... E às vezes só o olhar diferenciado do médico já faz com que ele saia feliz ali. Que eles chegavam a cumprimentar, às vezes abraçar as pessoas idosas, então eles ficavam muito felizes. E eu acho que isso faz a diferença. A gente tinha uma senhorinha que ela era sozinha, ela já até foi a óbito,
Mas assim, quando a gente chegava, ela sempre dizia assim, ah, os meus anjos chegaram. Então assim, o abraço que eles davam nela. Então para ela sempre que ela me via, ela perguntava, quando que os meninos de branco vêm de novo? Então esse é o nosso projeto pedagógico. O projeto pedagógico do nosso curso de medicina tem como foco também a formação de um médico geral com competência técnica, clínica, com competência ética e competência humana, né? Quando o aluno entra no primeiro ano, já conhecendo a realidade do paciente, a gente consegue trabalhar as habilidades de medicina centrada na pessoa, onde ele desenvolve empatia, trabalho interdisciplinar, habilidade de comunicação e conhece a realidade e o contexto onde o paciente está inserido. E isso transforma ele num profissional apto a trabalhar na medicina do futuro. A gente visitou uma paciente que é diabética e o que mais chamou a atenção é que ela, 48 anos, não tinha os dentes e ela engolia comida direto. Isso afeta muito na saúde dela. Nós, numa visita domiciliar, pudemos observar que o caso de depressão da paciente afetou também toda a sua família, seu esposo e a sua filha, que até com a convivência com esse tipo de doença em casa, acabou desenvolvendo quadro de depressão também. Durante a visita, a paciente relatou pra gente que depois que recebeu o diagnóstico de ter uma doença crônica, ela acabou percebendo que depois de um tempo ela era muito mais saudável. Era muito importante a gente entender o meio onde as crianças ali da comunidade, ali da escola, onde a gente está trabalhando, onde elas moravam, como que era o local, porque é um bairro onde até pouco tempo atrás a maioria das moradias eram assentamentos. Durante a visita, a gente percebeu que um dos principais problemas era a falta de aderência da família junto à doente para a sua alimentação. Bom, no primeiro ano a gente não tinha muita parte teórica, então foi mais observação mesmo, ver onde o paciente está inserido, como que era a rua onde ele morava, as casas, qual que era a estrutura familiar, na medida do possível a gente avaliava. E agora no terceiro ano eu senti uma evolução enorme, porque recentemente eu tive a oportunidade de ir de novo num domicílio de uma paciente com agente comunitária. E eu mesma percebi que eu estava reparando em coisas diferentes já, porque a gente já tem uma bagagem teórica, a gente já vai pensando em possíveis outras doenças, quais são os mecanismos, por que aquela pessoa está daquele jeito. Então foi uma evolução. Eu acho que ele vê com diferente, somente diferente no aspecto de não ver somente a doença, porque nós estamos vivendo uma fase da medicina que nós estamos dicotomizando o paciente. Então a gente tem muita especialidade médica. Então pega um médico do coração, por exemplo, minha formação é cardiologia, né? Minha especialidade. Aí eu vou ver só o coração. Não. Então ele vê o paciente como um todo, que ele pode ter uma dor no peito causada por um desemprego, né? Pode ter uma dor no estômago por fome e não por uma gastrite. Então, acho que o aluno ele sai muito melhor preparado para entender que a medicina ela é mais humanizada e ele tem que ver o paciente como um todo. Olhando assim, no meu primeiro ano, me veio forte, pensando nas primeiras experiências assim, a gente acompanhou algumas visitas domiciliares e, curiosamente, um dos pacientes que a gente atendeu, um senhor já de idade, ele trabalhava num restaurante que a gente tinha costume de conhecer, então eu conheci um pouco da realidade, pelo menos de trabalho dele. Naquele momento eu vi como é a realidade de casa dele, de ele viver num conjunto habitacional, não ter tanta estrutura. E um segundo contraponto que entrou naquele momento, assim, dessa experiência que marcou bastante, foi o fato de que esse senhor tinha uma condição de saúde muito semelhante à minha avó.
e ver a questão da disponibilidade de serviços, né? O quanto, às vezes, o acesso é um pouco diferenciado dentro de uma mesma doença, com uma mesma clínica, com o mesmo jeito. Então, a nossa experiência tem sido de que esses alunos, a gente está conseguindo responder a essa demanda por médicos que sejam bons generalistas, que entendam da pessoa, que entendam do processo de adoecimento, que entendam do processo de cura dentro do ambiente onde as pessoas vivem, que são comunidades.